E hoje vamos falar sobre a psicossomática das doenças de pele, ou até mesmo não só doenças, como também os problemas de pele, de modo geral. A nossa pele, ela representa a nossa proteção, a nossa individualidade. Então, o que acontece? Quando algo do nosso sistema se sente invadido ou de certa forma não respeitado, a pele, que é o nosso maior órgão do corpo, começa a se manifestar. Então, se a gente pudesse falar sobre a causa desses adoecimentos de pele, como ela é o nosso maior órgão do corpo, ela é a responsável por comunicar externamente as emoções mal resolvidas internamente. Então, a pele é aquela que mostra, é aquela que delata, é aquela que de certa forma denuncia aquilo que não está bem dentro de nós mesmos. Então, sempre que você estiver com algum conflito interno de comunicação mal resolvido, a sua pele vai se manifestar, vai trazer para fora literalmente aquilo que não está sendo dito verbalmente. É a nossa voz interna, a pele. Então, se você tem algum tipo de desafio, de problema de pele, eu gostaria que você se observasse agora. Como está a sua comunicação? Como você está se comunicando com o outro? Como você está colocando limite, dizendo não, fazendo todo esse processo de comunicar e de expressar aquilo que você sente de verdade e honestamente. Por quê? A pele, ela demonstra, é possível que a gente observe através da pele como a pessoa é consigo e com as outras pessoas. Então, uma pessoa que tem uma pele suave, aquela pele gostosa de tocar, é uma pessoa dócil. Ela é uma pessoa amorosa consigo e com as outras pessoas. No entanto, aquelas pessoas que são mais ásperas, mais rígidas, são pessoas que têm peles mais ásperas, são pessoas que têm peles manchadas e às vezes até pessoas que têm bastante espinhas, acnes. Por quê? Porque elas estão em contato o tempo todo com as podridões, com as suas sujeiras internas. Então elas não conseguem ser amorosas consigo mesmas, nem com as outras pessoas. E ao não serem amorosas consigo ou com outras pessoas, a pele acaba se manifestando também e mostrando como a pessoa é internamente ou como ela é também com o externo. Porque a comunicação nem sempre acontece de maneira congruente. Então a pessoa pode ter uma pele áspera e mostrar para os outros que ela é mais dócil. Mas se o seu relacionamento interno for de aspereza, a pele vai mostrar toda essa aspereza, mesmo que a nível de consciente não falemos. Então, cada vez mais o entendimento dentro da medicina psicossomática é que todo conflito que eu não consigo verbalizar, o meu sistema verbaliza de alguma maneira. E a pele, especificamente, está totalmente vinculada ao processo de comunicação. Então, agora eu vou falar sobre os tipos de problemas que as pessoas enfrentam na pele. Primeira delas é a alergia. Então, o que significa, psicossomaticamente falando,
a alergia? Qual é a emoção que a alergia traz para fora? Então, a alergia ela se manifesta normalmente em momentos em que a pessoa está irritada com alguém, com pessoas próximas, gera alergias na pele. E aquelas alergias que precisa coçar, que dá muita coceira, a coceira ela funciona como um processo de inconsciente, né? De querer arrancar. É como se quisesse tirar aquela sensação desagradável que você está passando naquele momento. Então a alergia ela sempre se manifesta quando a pessoa se sente irritada com pessoas próximas que de certa maneira elas tentam atrasar o desenvolvimento humano, atrasar o movimento de manifestação de potencial de cada pessoa. Então sempre que você tiver alergia no seu corpo, é importante que você observe com quem você está irritado. Qual é a irritação? Quem é do teu círculo de pessoas, né, que você mais convive, que você está se sentindo irritado? Quando você entender isso, você pode comunicar, expressar para a pessoa o limite, até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir. Por quê? Por exemplo, se eu estiver gerando alergia em alguém, ou seja, se eu estiver irritando alguém que está próximo de mim, se a pessoa não chegar para mim e disser: olha, Manoel, esse comportamento que você está tendo comigo, eu tô ficando irritada. E eu gostaria que você não fizesse mais isso. Ou eu gostaria que o teu comportamento ele fosse alterado para. Então, isso vai fazer com que as alergias cessem. Caso você não comunique verbalmente com a pessoa, a tua pele vai comunicar. E aí vai começar às vezes até as coceiras. E aí nas coceiras é um desejo inconsciente de tirar, de arrancar literalmente aquilo que te incomoda profundamente. Espinhas, acnes ou até mesmo furúnculos. E acreditem ou não, tem muito a ver com o processo de educação que tivemos. Como assim? A criança que foi educada para ver as coisas feias do mundo, entre aspas, né? Ela vai introjetando, vai guardando dentro dela, dentro do inconsciente dela, muitas sensações de sujeira e de podridão do mundo. Então, os pais criam as crianças observando isso, justamente para que elas possam lidar com o mundo, com as adversidades, com tudo aquilo que pode acontecer. No entanto, às vezes, quando a criança não consegue dar conta de gerenciar todas essas podridões, essas sujeiras, vem na adolescência as espinhas, vem na adolescência as acnes. Por quê? Porque a espinha e a acne, ou mesmo os furúnculos, eles são manifestações do que? De expurgo daquela sujeira interna. Porque não é uma sujeira real, é uma sujeira inconsciente. Então a espinha, a acne, o furúnculo, eles colocam para fora. O objetivo principal do inconsciente é de colocar para fora a podridão, a sujeira do mundo que está guardada dentro do inconsciente. E às vezes a pessoa pode simplesmente identificar alguma sujeira, né, interna que o mundo causou e expelir também, expressar através das espinhas, de acnes ou mesmo de furúnculos. Esses processos também estão bastante vinculados a um sentimento de raiva de si mesmo, sentimento de desconforto em relação à sua própria imagem. São pessoas que estão normalmente desconfiadas, são pessoas que têm dificuldade de confiar. Então, tem raiva de si,
desconfiam do outro e a manifestação que acontece é espinha, é acne ou mesmo furúnculo. Quanto mais amorosidade, quanto mais um olhar saudável podemos ter conosco mesmos, tanto melhor. Por quê? Porque aí a gente evita espinhas, acnes e também furúnculos. Porque passa por amar, passa por respeitar a si mesmo. Porque é um desejo inconsciente de ficar feio. Quem é que gosta de espinha, de acne e furúnculo? Ninguém. Então é um desejo inconsciente do sistema de ficar feio ou de expressar toda a feiura, podridão que existe dentro de si mesmo. Então, trabalha autoamor, trabalha a expressão daquilo que está sentindo. Se está com raiva, fala da raiva. Se está se sentindo desagradável consigo mesmo, vai olhar positivamente para você. Assim, você evita as tão desconfortáveis espinhas, acnes e mesmo os furúnculos. Manchas na pele, sejam pequenas, sejam grandes. As manchas na pele, elas significam de alguma maneira que a gente está se sentindo ameaçado. E aí a mancha, ela vem como uma necessidade inconsciente ou como uma proteção inconsciente. É como se a mancha, ela funcionasse como um escudo. Então eu estou com dificuldade de expor o que eu sinto. Eu estou com dificuldade de que as pessoas entendam aquilo que eu estou querendo transmitir, porque uma coisa é eu falar sobre o que eu estou sentindo. Outra coisa são as pessoas entenderem o que eu estou transmitindo. Então, quando não nos conseguimos fazer entender ou quando sentimos que temos dificuldade de falar sobre aquilo que está dentro de nós a nível de sentimento, a mancha vem como um desejo inconsciente de blindagem, como se a mancha blindasse aquele sentimento e ela nos protegesse. Mas também representa manchas na nossa comunicação, porque é como se a comunicação ela ficasse manchada, não fica claro, né? Ao passo que protege também torna nebulosa, né? Esconde de alguma maneira. Então as manchas na pele, elas estão muito vinculadas a não conseguir ser entendido ou até mesmo se comunica, tem dificuldade inclusive de comunicar, e quando comunica não é entendido. Então como é que eu faço para evitar ou até mesmo para desensibilizar aquela mancha que eu tenho na minha pele? Eu preciso treinar comigo técnicas, formas, possibilidades do quê? De falar, de me expressar melhor. Dentro da comunicação falamos muito sobre comunicação assertiva. Então, como é ser assertivo na comunicação? É pensar, sentir e expressar. Se você tem manchas na pele, tem algo que está desalinhado. Você está pensando de uma forma, sentindo de outra e às vezes expressando de outra. Quanto maior o alinhamento, tanto maior e tanto melhor será a sua pele. Por quê? Porque aí você não vai precisar ter manchas, não vai precisar ter espinhas, não vai precisar ter alergias. Então a comunicação alinhada, assertiva, ela te traz leveza inclusive para manifestar no rosto e na pele do corpo todo. As pessoas que são preocupadas com o tempo, as ruguinhas. Então, eu quero falar sobre rugas e falar também sobre rejuvenescimento. As rugas, elas simbolizam as marcas da vida. Cada uma delas, cada linha de expressão, seja na testa, aqui ao lado dos olhos, ou às vezes, braços, mãos, enfim.
cada linha de expressão, ela tem uma historinha que a mente conta. Então, fiquei muito preocupado com tal coisa, uma linha. Estou muito estressada com determinada situação, outra linha. E assim, no decorrer do tempo, o nosso sistema vai criando essas linhas de expressão e as rugas. Então, para que a gente não tenha rugas, o que é importante e o que é fundamental? É confiar que a paz, que o conforto, que tudo que você vivencia dentro de você, quanto mais paz, quanto mais conforto você tiver dentro de ti, é a clareza de que isso vai estar manifestado externamente. Então, quanto maior a calma, a paz, o conforto, a tranquilidade, menor o número de linhas de expressão, menor o número de rugas. Quanto maior a preocupação, quanto maior o estresse, quanto maior a necessidade de antecipação, tanto maior também será a quantidade das tuas rugas. Porque o interno, ele manifesta no externo. Então, às vezes eu não consigo me liberar das emoções pesadas que eu tenho dentro de mim, e aí eu combino com a minha testa que ela vai criar uma ruga, uma linha de expressão. E isso poucas pessoas têm consciência do quanto nós somos os donos daquilo que a gente mostra externamente. O nosso corpo é sim o resultado daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vivencia dentro de nós mesmos. Quanto mais pesada a emoção, mágoa, raiva, ressentimento, ódio, enfim, quanto mais pesada a emoção que você carrega dentro de você, maior será e mais profundas serão as suas rugas. Então, se formos falar de rejuvenescimento, de rejuvenescer, o que a gente precisa fazer? Se liberar, soltar, liberar o passado. Se existem mágoas, raivas, ressentimentos, ódios, trabalhar, eu sinto muito, trabalhar o perdão em relação a você, o perdão em relação às pessoas. Por quê? Por que as pessoas envelhecem? Por que existem pessoas que não envelhecem tanto? Ou pelo menos o envelhecimento ele não é percebido pelo corpo, no corpo externo. Porque o tempo é uma ilusão. Quanto mais preocupados ficamos com a idade, com o tempo passando, com as horas passando, quanto mais preocupados ficamos, mais envelhecemos. Por quê? Porque é como se psicologicamente fôssemos ficando cansados de tanto lutar, de tanto viver. Psicologicamente temos medo do tempo passado. E aí é como se a gente precisasse realmente envelhecer, morrer. Porque vejam, se dentro de nós houvesse um sentimento e um pensamento de que poderíamos viver muito e essa vivência é uma grande oportunidade de evolução e aprendizado, qual é o limite da vivência? Ok, existe um limite orgânico, mas se você tiver uma mente saudável e dar comandos saudáveis para o teu corpo, expressar as suas emoções de maneira saudável, qual é o limite da estimativa de vida? Vocês já tiveram contato com pessoas que viveram lá seus 100 e poucos anos? Vocês percebem as características de personalidade daquela pessoa? São pessoas positivas, são pessoas que confiam no fluxo, são pessoas que não se preocupam. Tem até um ditado, né? Nossa, essa aí vai viver 100 anos, não se preocupa com nada. É um ditado popular, mas é uma frase verdadeira. Porque se você fica muito preocupado com tudo,
além das rugas, né? Guarda as emoções tudo dentro de você, além das rugas que você vai criando no decorrer do tempo, você vai, de certa maneira, se sentindo cansado, cansada. E aí é como se precisasse esperar pela morte. E esse esperar pela morte, de certa maneira, acaba envelhecendo ainda mais, gerando mais rugas, gerando ainda mais linhas de expressão. Porque tudo aquilo que você não manifesta de emoção, a tua pele vai manifestar. E aí vem rugas, linhas de expressão. Só que o tempo é uma ilusão. Quanto mais preocupado você ficar com o tempo passando, mais você vai dar comando para tua mente, que exerce controle sobre tudo, e é por isso que aí você vai perdendo a elasticidade da pele, perdendo o viço da pele, a pele vai ficando apática, vai ficando apagada. E aí as pessoas envelhecem. Aí eu envelheço, você envelhece. Só que o envelhecimento passa, sim, pelo entendimento interno de que você pode se cansar de viver, você pode ter medo do teu passado, ou você pode liberar as emoções do passado e confiar que tudo que chega é leve. Então, se você não quer ter rugas, ou mesmo não quer envelhecer sua pele e sua mente, porque tudo começa pela mente, comece a soltar o passado, a liberar-se das emoções pesadas, a saudavelmente autorizar que a tua vida seja um fluxo leve, saudável. E confie, tudo que vem, vem para aprendizado. Se não é bênção, é lição. Então, se não vem para somar, vem justamente para te trazer o entendimento. É isso. As verrugas. Às vezes aparecem algumas verruguinhas na pele. Se você tem alguma verruga, o convite é observar do que você está sentindo ódio. Verruga tem a ver com momentos de ódio. São mais do que momento de raiva. Raiva e irritabilidade vai gerar raiva, espinhas, acnes. Irritabilidade vai gerar alergia na pele. Você teve alergia, teve acne, não olhou nem para a raiva e nem para a irritabilidade. Aí vem a verruga. Porque a verruga é como se ela pudesse acumular aquele ódio que você guarda dentro de você mesmo. Ela é uma manifestação desse ódio interno, que pode ser direcionado a você ou ao outro, ou a outros, de certa maneira. Então, como se a pessoa vivesse com um coração desconfiado. É uma pessoa que não consegue relaxar, soltar, fica o tempo inteiro atento, observando as coisas feias do seu ambiente. Então, observa as coisas feias do seu ambiente externo, observa as coisas feias do seu ambiente interno, ao invés de trabalhar perdão, liberação, conexão consigo mesmo e com o saudável e o positivo, simplesmente sentem ódio e aí não expressam esse ódio e combinam com as verrugas que venham para expressar. E o que é bem importante perceber? O local onde a verruga se manifesta, ele diz de onde a pessoa está sentindo tanto ódio. Por exemplo, cada dedo da nossa mão tem um significado dentro da psicossomática. O dedo médio, o dedo do meio, ele representa relacionamento de casal ou relacionamentos afetivos no sentido de
casal mesmo, né? Seja homem e mulher, seja relacionamentos hétero ou relacionamentos homossexuais. Então, se a verruga está manifestada no terceiro dedo, no dedo médio, significa que você está mantendo dentro de você um sentimento de ódio em relação ao parceiro ou em relação ao teu relacionamento. Se as verrugas forem nas costas, na coluna toda, representa falta de apoio. É como se a pessoa sentisse muito, muito ódio das pessoas que estão próximas dela e que não estão dando o apoio necessário. Se for nos braços, é a dificuldade a raiva interna, o ódio, né? Mais do que raiva, o ódio interno de não conseguir receber tudo que a vida nos entrega. Se for nos pés, tem a ver com a nossa base, tem a ver com a nossa direção, aonde eu vou, aonde eu me conduzo, é o meu contato com o mundo. Então, onde manifestou a verruga, é importante que você observe o que eu estou sentindo de ódio interno e não estou manifestando. Porque muito provavelmente você ficou irritado, você se estressou demais com algo, se irritou, criou raiva, não conseguiu manifestar. E aí vem a verruga para dizer, peraí, deixa que eu manifesto isso aqui então. E aí você pode retirar a verruga, só que se você não lidar com esse ódio interno, se você continuar sentindo ódio em relação a não aquela situação, porque o que acontece? Quando a verruga sai, é como se ela tirasse de você aquele sentimento de raiva, de ódio interno. Então, naquela situação, naquele momento, o ódio acabou. Mas se você continuar sentindo ódio dentro de você, você sim vai manifestar em outro local. Então não adianta só tirar externamente se você não for buscar internamente as razões pelas quais a verruga aconteceu. Vitiligo, que também aí já é uma psicossomatização, já existe uma lesão na pele, né? Então o que acontece? A perda de pigmentação na pele é classificado como uma doença autoimune. O vitiligo é uma doença autoimune. O que são doenças autoimunes? São doenças em que existe um processo de autoagressão. Ou seja, a pessoa está se punindo, se agredindo por algo que sente internamente. O próprio corpo começa a combater. Então vejam, o vitiligo, o que acontece com o vitiligo? Ele começa simplesmente a perder a cor. A pele começa a perder a cor. E se trouxermos para o consciente o que é isso, é como se a vida estivesse perdendo a cor. Então, as pessoas que têm vitiligo são pessoas que não se sentem acolhidas, aceitas dentro do seu contexto social, do seu contexto familiar, e a vida literalmente vai perdendo a cor. Não necessariamente são pessoas que desejam a morte, mas são pessoas que se sentem desencaixadas, desconectadas. Então é como se elas criassem uma mutação interna de modificação, inclusive da pele, né? Para quê? Para manifestarem o quanto a vida tá sem cor e manifestarem também o quanto elas se sentem deslocadas,
diferentes, tanto que a pele começa a se manifestar de maneira diferente. E são pessoas que falam pouco sobre aquilo que sentem, sobre aquilo que pensam. São pessoas mais introspectivas, mais caladas, mais fechadas. E aí o vitiligo vem para mostrar e deixar literalmente na pele estampado esse processo de inadequação, talvez, a gente podia assim dizer, e até mesmo esse processo de falta de cor. Como que você pode ajudar o teu vitiligo, se você tem vitiligo ou se você conhece alguém que tem? Como você pode ajudar essa pessoa? É ouvi-la mais, ouvir o que ela tem para dizer, ouvir o que ela sente, o que ela pensa, porque não será, tenha certeza, não será o que você pensa, da forma com que você pensa. Elas pensam e sentem de maneira diferente e se sentem diferentes e por isso não se expressam. E aí o vitiligo vem para expressar. Mas se a família, se o contexto ou se a pessoa, sendo você uma pessoa que tem vitiligo, começa a falar, começa a expressar aquilo que sente, aquilo que pensa, aquilo que pode parecer estranho, mas que é verdadeiro, o vitiligo começa a se reduzir, ou pelo menos para de aumentar. Então, a prevenção e a remissão de sintoma passa pela expressão. Outra doença que aí é manifesta também bem claramente é a psoríase. Então a psoríase é um medo inconsciente de ser magoado. É como se a pessoa criasse já uma casca de proteção para não ser magoado. E a psoríase normalmente ela se manifesta em eventos estressores que a pessoa se sente magoada ou até mesmo de certa maneira rejeitada. Psoríase tem muito a ver com mágoa, com sentimento de mágoa e de rejeição. Por quê? A psoríase ela vem como se fosse um amortecimento dos sintomas. Então eu não preciso olhar para minha mágoa e para minha rejeição, mas eu olho para a psoríase. As pessoas que têm psoríase, elas normalmente não assumem seus próprios sentimentos. Elas negam, fazem processo de negação de sentimentos. E normalmente não os expressam. E tem sim muito medo de serem magoados e de se sentirem rejeitados. E aí, quando a psoríase vem, qual é a sugestão? Qual é o tratamento? Fala do que está sentindo. Se está se sentindo desrespeitado ou rejeitado ou magoado, olha para dentro. O que você ainda não tratou dentro de você? O que você ainda não liberou dentro de você? Aonde você se sente rejeitado? Em qual momento da tua história você se rejeitou? Em qual momento da tua história você se magoou? Em qual momento da tua história você, de certa maneira, não foi amoroso com você? A psoríase vem justamente para te lembrar disso, de falar sobre o que sente, de expressar. Existem outros processos de pele que podem acontecer. Eu trouxe aqueles que senti mais relevantes para compartilhar com vocês. E o que eu gostaria que ficasse claro na psicossomática das doenças de pele. A pele
ela é o nosso maior órgão do corpo e é o órgão da expressão. Sempre que você tiver algum desafio, algum incômodo na sua pele, observe como está a sua comunicação. Como você está expressando aquilo que você sente. Quanto mais congruente você conseguir ser entre o pensar, o sentir e o expressar, menor será os seus desafios, as suas dificuldades, os seus processos de pele. Se a gente for pensar no positivo agora, como que eu posso fazer para ter uma pele saudável? Primeiro, seja mais bem-humorado. Utilize-se de humor para lidar com as suas coisas, porque ranzinza vai franzindo a testa, vai franzindo todas as áreas do rosto e do corpo. Seja mais bem-humorado. Organize-se para ter momentos de prazer, de risadas. Assista vídeos para dar risada, comédias, enfim. Seja melhor humorado. Segundo, observe a qualidade das pessoas. Saia daquela visão tóxica que talvez você recebeu dos teus pais de ficar observando a podridão, a sujeira dos outros ou a sujeira do mundo. Olhe para o belo do mundo. Com isso você vai atrair o belo internamente e não vai precisar ficar tendo espinhas, por exemplo. Deixe os outros falarem aquilo que eles precisam falar e tenha calma internamente para esperar o seu momento de falar. Entenda que tudo é um processo de troca. Então cuidado para que você não queira apenas você falar. E aí vai ficar irritado se o outro não te escuta. Lembra, irritação vai trazer para você alergia. Então cuida com isso. Ouve o outro, fala aquilo que pensa, fala aquilo que sente, deixa que o outro fale também. Porque o que eu vejo no consultório, o que eu vejo nas minhas vivências é que assim, as pessoas não falam do que sentem. As pessoas falam de ter razão, de estar certas ou erradas, de ter razão ou não ter razão. E não passa por isso. Os processos de hipnose que eu realizo no consultório, eles são para quê? Para expressar emoção. Aquela emoção que não é dita. O que eu treino de comunicação com as pessoas aqui, seja na hipnose ou seja com qualquer outra técnica, é poder falar para a pessoa, olha, esse teu comportamento me fez sentir raiva. Esse teu comportamento me irrita. Por que você não pode falar diretamente para a pessoa aquilo que você está sentindo? Ah, porque é feio, Emanuele. Porque o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Bom, então fica com a tua pele manifestando tudo. É isso. Essa é a melhor escolha? Tudo certo. Tá tudo bem. Porque quanto mais firme, mais objetivo você for nas tuas comunicações, expressando aquilo que faz bem e aquilo que não faz bem, tanto melhor será para a sua pele, mas também para as suas emoções. Porque você não vai ficar com nada acumulado dentro de você. Outra dica para que você possa ter uma pele mais saudável. Diga o que quer dizer. Diga o que você sente. Só que escutem isso, para depois vocês não ficarem tendo problema de relacionamento e daí dizendo que fui eu que falei. Escutem isso. Vocês precisam sim expressar aquilo que sentem, mas ter uma expressão saudável, porque não adianta você se expressar e depois ficar culpado, porque aí culpa também é uma expressão negativa. Então, você precisa alinhar o pensar, o sentir e o expressar de uma maneira que o que você falar, você fale da melhor maneira possível, para que a pessoa entenda e que você não se sinta culpado depois.
E o entender da pessoa não é gostar. O entender é só que ela tenha clareza. Apenas isso. Só e tão somente isso. Então, cuidado com a expressão para que você não se sinta culpado depois. Ai, Manoel, mas daí se eu não falar, eu vou então ficar manifestando essas coisas na pele? Olha, existe uma escolha. Você manifesta, fala para a pessoa, diz não, coloca limite dentro daquilo que você tem condição, naquele momento. Se você sentiu que poderia ter falado diferente, você melhora para a próxima vez. Mas ficar com o chicotinho da culpa não vai resolver. Honestamente, não vai resolver. Então, expresse aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Agora, se você não quiser expressar, ótimo, a sua pele vai expressar. E aí, o mundo fica mais bonito ou mais feio dependendo daquilo que você enxerga. É a tua escolha. Porque tudo passa pelo nosso processo de escolha. Se você não quiser expressar aquilo que você pensa e aquilo que você sente, você pode saudavelmente deixar que o teu corpo manifeste. Agora, quanto maior a expressão saudável da emoção, menos o corpo vai sofrer. Então, esse é o convite. É a expressão saudável daquilo que você sente. E isso faz toda a diferença na nossa vida, na nossa história e também no nosso corpo. Bueno, o que tinha para falar sobre, nesse momento pelo menos, né, sobre pele, trouxe com muito amor, com muito carinho para vocês. Eu às vezes, como a Gabriela falou, tenho sincericídios, mas eu faço por amor. É carinhosamente que eu bato e depois assopro. Por quê? Porque é exatamente isso que a gente precisa fazer. Se tiverem alguma pergunta em relação às doenças de pele ou em relação à dificuldade de comunicação, porque na verdade as doenças de pele são só uma leitura da nossa falta de habilidade de comunicar sentimentos, fiquem à vontade para fazer. Gabi, Manu, como explica a psicossomática de doenças crônicas de pele? Mesmo mudando o padrão e buscando a causa, os sintomas continuam. Gabi, assim, doenças crônicas de pele. Pele tem a ver com o processo de expressão. Expressão. Se a pessoa aprendeu a se expressar, se ela comunica de maneira saudável as emoções que ela tem nesse momento, a gente precisa ampliar a nossa visão para um processo que se chama campo mórfico, ou melhor, campo, para ficar mais fácil entender, campo de informações tóxicas, que a quem acredita em vidas passadas pode vir de vidas passadas. Então, sofreu algum tipo teve vários processos de não expressão ou até desafios com processos de pele em vidas passadas, para quem tem essa crença, né? Aos mais racionais e até mesmo quem não tem essa crença de vidas passadas, existe o inconsciente coletivo que o Jung trazia. O Jung foi um discípulo de Freud, e o Jung dizia que nós trazemos já no nascimento várias memórias dos nossos antepassados. E agora também temos a constelação familiar falando de repetição de padrão de ancestrais, né? De pessoas que vieram antes de nós. Então, se a pessoa tem uma doença crônica de pele, ela nesse corpo, né? Nessa existência, digamos assim, ela conseguiu se liberar dos padrões de falta de expressão, pode ser que precise ser trabalhado um processo um pouco mais sistêmico. Então precisa fazer regressões, aí a hipnose nos apoia, né? Fazer regressões para acessar essas memórias inconscientes, sejam dela, né? Dela no sentido de ser da linhagem do campo,
ou para quem tem essa crença na espiritualidade e em vidas passadas, até mesmo qual foi a vida, qual foi a existência, que isso aconteceu. Ou às vezes são pessoas que por muitas existências não se manifestaram, né? não expressaram, ou vem de um padrão familiar de não expressão. São aquelas famílias que têm muitos segredos guardados, muita coisa velada, tipo abuso, alguma coisa de violência, e aí não é dito. Aí os descendentes vão manifestando na pele, literalmente na pele, esses segredos não revelados.